Bom dia, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo ao 20º dia do nosso retiro espiritual mercedário em preparação para a festa de Nossa Senhora das Mercês. Hoje convido você a rezar Atos capítulo 9, versículo de 1 a 22. Atos capítulo 9, versículo de 1 a 22. Esse texto é a vocação de Paulo. É o texto conhecido como o chamado de Paulo, quando Paulo, autorizado pelos judeus a perseguir os cristãos, tem o seu encontro com Cristo ressuscitado e depois é catequizado por Ananias lá na cidade de Damasco. Por que este texto é mercedário? A princípio parece não ter nada de mercedário nesse texto, mas a ligação também é bastante sutil. Paulo era um fariseu, praticamente um doutor da lei, estava estudando para ser um grande rabino, e ele considerava os cristãos, vamos dizer assim, aqueles judeus que acreditavam em Jesus Cristo enquanto Messias, acreditavam que eles eram um perigo para a fé judaica. Então, por isso, ele perseguia todos aqueles que confessavam Jesus como Messias, Jesus como Cristo. Então, ele estava plenamente convicto da sua fé, plenamente convicto da sua religião, por isso achava-se no direito de perseguir aqueles que acreditavam de modo diferente. Ora, até que um dia, o próprio ressuscitado lhe vai ao encontro. E ele faz uma experiência fundamental. Ele descobre que tudo aquilo que ele sabia sobre Deus, sobre fé, sobre religião, sobre a vida, sobre si mesmo, tudo aquilo estava errado, precisava ser mudado, precisava ser consertado. Em outras palavras, lido numa perspectiva mercedária, Paulo era cativo, Paulo era escravo de suas convicções, de suas ideias, do seu jeito de pensar, do seu jeito de conceber a vida, Deus e a própria fé, e a própria religião. E somente o encontro com Cristo ressuscitado fez com que ele descobrisse a verdade, a tal ponto que ele se tornou o maior missionário da igreja cristã primitiva, isso segundo a Escritura, fundando inúmeras comunidades cristãs, pregando a boa nova de Jesus. Nós, quando somos plenamente convictos das nossas ideias, das nossas opiniões, sejam elas religiosas, políticas, filosóficas, ideológicas, sejam elas quais forem, nós corremos o sério risco de sermos escravos de nós mesmos. Então, uma pessoa que é livre, ela é capaz, ela está aberta ao diálogo com quem pensa diferente e a tal ponto de até mesmo mudar a própria opinião, porque descobriu, mediante o diálogo e a interação com o outro, um pouco mais da verdade que ultrapassa a todos nós. Por isso que você possa rezar esta vocação de Paulo e perceber se de repente você não é um pouquinho parecido com Paulo, sabedor de toda a verdade, conhecedor de toda a verdade, dono da própria verdade. E se de repente não é necessário que Cristo lhe vá ao encontro e possa verdadeiramente mostrar que você no fundo está cego e precisar da ajuda dos irmãos, da fé, da igreja, para poder abrir os olhos para a verdade que ultrapassa a nossa própria vida e que ultrapassa a nossa própria opinião e o nosso jeito de pensar. Que você possa rezar esse texto, fazer a leitura orante desta palavra e que ela possa lhe propiciar um ganho, um acréscimo na sua liberdade. Deus te abençoe. Boa oração.